Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Esta noite, você que está online nesta live, todos que estão aqui, vamos estar diante da palavra do Senhor, que o Senhor nos deixou no livro de Mateus, no seu capítulo 28, nesta noite, a partir do verso 1, do versículo 1. No fim do sábado, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu. Chegando-se, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas temeram de medo por causa dele, e ficaram como homens mortos. E o anjo respondendo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque ressuscitou. Como ele disse, vinde e vê o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa e dizeis aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, e ali os vereis. E eis que eu vos tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhe veio ao encontro dizendo: salve. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então disse Jesus: não temais, ide, dizeis aos irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Esse texto, eu fiquei meditando nele alguns dias, e ele me chamou muita atenção, porque Maria Madalena, o texto vai ser bem claro em trazer essa mulher e a outra Maria. A Maria Madalena era uma mulher a qual o Senhor Jesus expulsou dela 7 espíritos, 7 demônios. E a partir de então que ela foi liberta, ela passou a seguir Jesus de uma maneira tão fiel que todos os discípulos, todos os apóstolos que descrevem esse capítulo, que descrevem essa história, vão fazer menção dela. E o interessante é que elas poderiam ter ido no sábado pela manhã, mas elas resolveram partir no final do sábado, ao amanhecer do domingo, que é o primeiro dia da semana, que Jesus disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que seria o domingo de manhã. E elas poderiam ter ido no sábado, mas elas creram na promessa. Por mais que elas ainda tinham uma dúvida, mas elas ainda creram na promessa. E eis que elas foram. Marcos vai ser bem detalhista nesse texto, no seu capítulo 16, também descrevendo esse evento, a saída das Marias. E elas vão comprar incenso, vão comprar especiarias para untar o corpo de Jesus. Por mais que elas creram, elas ainda haviam uma dúvida no coração. E houve, porque elas compraram especiarias. E o mais interessante é que quando elas chegaram, antes delas chegar no sepulcro, onde elas tinham visto que Jesus, onde tinham posto o corpo de Jesus, Mateus, no seu capítulo 27, vai descrever isso. Elas viram onde colocaram o corpo de Jesus, depois da crucificação, e choraram ali, assentaram à frente daquele sepulcro e choraram. Então elas sabiam onde estava Jesus. Elas poderiam ter ido no sábado lá, ungir o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus para colocar no sepulcro. Mas não, elas foram no domingo de manhã. E eu fiquei indagando ao Senhor sobre essa passagem. Eu falei: Senhor, domingo de manhã, por mais que elas viram um cenário de dúvida, aquelas mulheres creram naquilo que o Senhor Jesus tinha deixado. Era um cenário de morte, era um cenário de dor. Mas elas voltaram aonde a fé dela tinha sido abalada, que era o sepulcro. Elas acompanharam toda a crucificação, mas quando chegou no sepulcro, aonde o corpo de Jesus foi colocado, elas sentaram e choraram. O primeiro ponto a aprender com essas mulheres é: volte ao ponto
aonde a sua fé foi abalada. A fé delas foram abalada ali. No domingo de manhã, elas estavam com a notícia ainda passada, que era a crucificação. Elas estavam com a notícia de dor, que Jesus havia morrido e tinha sido posto ali. A fé delas foram abaladas nesse ponto. E elas voltaram, pegaram, levaram as especiarias para ungir o corpo. A notícia ainda era de morte. O segundo ponto é que o Senhor vai abalar a terra para te dar uma nova mensagem. Foi o que aconteceu antes de elas chegarem. A terra estremeceu. O anjo removeu a pedra e assentou em cima dela. O Senhor abalou a terra e enviou um mensageiro para te dar uma nova mensagem. Foi o que aconteceu. O Senhor removeu. O anjo assentou e esperaram ela chegar. O cenário para elas ainda era de morte, mas para o anjo já era de ressurreição, porque no versículo 3 o semblante dele era como um relâmpago, e os que estavam à porta vigiando o sepulcro tremeram e caíram como homens mortos. Mas por que não assustou essas mulheres? Eu fiquei indagando, não sei o porquê não. Ora, elas sentiram um tremor, elas viram um anjo como um relâmpago, mas não temeram. E o anjo vai dizer: não temais. Eu sei o que você procura. Mas o texto vai ser característico em dizer que o anjo deu uma resposta. Só que o seguinte não há uma pergunta mencionada no texto, há uma dúvida dessas mulheres, que vai ser explicada em Marcos capítulo 16, a partir do verso 1. Ao levarem as especiarias, aquelas mulheres, por mais que elas creram, elas tinham uma dúvida ainda no coração. E o Senhor abalou a terra, enviou um mensageiro para dar uma nova mensagem, que era a mensagem de vida. Era uma mensagem de ressurreição, que o Jesus que havia sido crucificado havia sido ressurreto, estava vivo. Mas elas não tinham visto a ressurreição. E essas mulheres receberam a palavra, a mensagem, com alegria e temor. O segundo ponto a aprender com essas mulheres é receber a palavra, a mensagem com alegria e com temor. O primeiro ponto é voltar ao ponto onde sua fé foi abalada. O segundo ponto com essas mulheres é receber a nova mensagem com alegria e com temor. Elas receberam essa mensagem, a resposta da dúvida que estava no coração, porque o Senhor vai dizer na palavra dele, através do salmista Davi, no seu capítulo 26, que o Senhor examina o coração. É Davi fazendo uma oração: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha minha mente e o meu coração. Mas é uma oração, é alguém pedindo. E Jeremias 17, no seu capítulo 10, é uma resposta do Senhor. Ele que está afirmando: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Na sua parte A desse versículo, é o Senhor dizendo isso, não é mais Davi orando. É o Senhor dizendo que Ele esquadrinha o coração, Ele esquadrinha os pensamentos. Foi o que aconteceu. Perguntaram para o mensageiro: o que você está fazendo aí? Por que você está sentado na pedra em cima aonde Jesus te foi colocado? Não, elas não perguntaram, porque o anjo já veio com uma resposta. Quando o Senhor envia um mensageiro a você, ele já traz uma resposta, sem você precisar mencionar sequer uma palavra. Foi o que aconteceu, elas não falaram nada. Elas viram, ouviram e receberam. O terceiro ponto é: apressaram-se a dar as boas novas, a nova mensagem de ressurreição. O que você faz quando você recebe uma nova mensagem? O que você faz quando o mensageiro do Senhor te dá uma nova mensagem? Essas mulheres se apressaram para entregar as boas novas. Quando o Senhor te envia um mensageiro, ele vai responder a sua dúvida
e vai te dar uma nova mensagem para você ser enviado a dar uma mensagem nova para aqueles que esperam. Agora não é mais o anjo que tem que dar a resposta. Agora é as Marias, Maria Madalena e a outra Maria, que o texto vai ser claro em dizer, que vai dar uma nova mensagem. E essas mulheres rapidamente obedeceram. O terceiro ponto é obedecer. Elas obedeceram imediatamente, sem questionar. Não há um questionário delas. Porque o anjo, que é o mensageiro, além de dar uma resposta, ele vai mostrar a veracidade da resposta e dizer: olha aqui o túmulo. O Senhor jazia aqui, mas ele ressuscitou. Olha aqui, o sepulcro está vazio, não tem ninguém aqui. E elas obedeceram. Esse é o terceiro ponto da mensagem. Obedecer sem questionar e apressadamente. Porque nós temos mania de recebermos uma mensagem do Senhor e não obedecer. Ou primeiro questionar antes de obedecer. Elas não questionaram. Elas foram diretamente obedecer. E o interessante é, quando você chega a esses 3 pontos, de voltar onde a sua fé foi abalada, de receber a nova mensagem com alegria e de obedecer, quem agora desce para falar com você não é mais um anjo, é o próprio Jesus. Porque o mensageiro dá uma mensagem, vai, anuncia. E o Jesus que ressuscitou vai adiante de vós. Vai adiante, ele vai à frente. Ou seja, agora não é mais um anjo, é Deus que vai na frente, direcionando a viagem. E ele vai dar um destino a essa viagem, a Galileia. O Senhor, quando ele envia um mensageiro, ele te dá uma mensagem, ele te envia a direção correta a chegar. Essas mulheres foram ao sepulcro. O cenário era de morte ainda. Os discípulos estavam desnorteados. Jesus tinha sido crucificado, tinha entregado seu espírito. O véu do santuário se rompeu. No capítulo 27 de Mateus vai descrever. Se rompeu o véu do santuário por inteiro, do alto a baixo. Mas e aí? E Jesus? O que aconteceu com ele? Jesus vai ser tirado da cruz, seu corpo vai ser preparado e vai ser posto num sepulcro. Um sepulcro que não era dele. Um sepulcro que não pertencia a ele. Porque ele ressuscitaria ao terceiro dia. Para que Jesus ia querer um sepulcro? Foi emprestado. Se alguém emprestou uma coisa para Jesus, foi o dono desse sepulcro. Ele emprestou o sepulcro. Nunca mais aquele sepulcro foi o mesmo. Porque o sepulcro era o que? Morte. Só que depois de 2 dias, ao domingo de manhã, o cenário naquele sepulcro vai ser de vida. O problema não é voltar ao sepulcro. É o problema qual é a mensagem que você vai voltar de lá. O problema não é voltar onde dói. O problema é a mensagem que você vai voltar de lá. Se você vai receber a nova mensagem, se você vai se permitir ser curado de uma tal maneira que você vai voltar com uma nova mensagem para curar alguém. Foi o que aconteceu com essas mulheres. Elas foram num cenário de dor. Mateus 27, choraram lá na frente e foram embora. Marcos, no seu capítulo 16, vai sair que ao sair elas compraram especiarias. O cenário ainda é de morte. É dor. Essas mulheres estão feridas, com a fé abalada. Os discípulos estão feridos, com a fé abalada. Porque eles viram Jesus ser crucificado. Eles viram a esperança deles serem massacrados. Pedro negou Jesus. Chorou amargamente. Os outros discípulos se esconderam. O único que foi até o pé da cruz foi João. E as mulheres. Maria Madalena estava lá. Então o cenário que eles viram era de dor, de morte, de tristeza, de falta de esperança.
E essas mulheres choraram entristecidamente, porque morreu a esperança. Só que morrer a esperança com alguém que vai ressuscitar é muito bom. Sabe por quê? A esperança que está morta, ela vai reviver junto. Quando você crê em Jesus, por mais que a sua fé foi abalada, existe uma dúvida, ele se levanta para responder a sua dúvida. Porque você está triste, abatido, o cenário é de dor, o cenário que nós vivemos hoje é de dor. Mas o cenário ao qual o Senhor escondeu o povo. O povo de Deus está escondido. E o que você vai fazer nesse cenário de dor? Você vai permitir que arranque totalmente a sua esperança? Ou você vai voltar ao ponto que abalou a sua fé para receber uma nova mensagem? Porque o que ficou no passado precisa ser resolvido. Mateus 27 é passado. Precisava ser resolvido para essas mulheres. Mateus 27 é passado. Elas sentaram no sepulcro e choraram e foram embora. E a esperança ficou naquele sepulcro. É dor, morte. Só que no domingo de manhã, essas mulheres se levantaram no sábado ainda. No romper da manhã, ainda era sábado. E ao amanhecer, elas chegaram no sepulcro. Elas chegaram no sepulcro ao amanhecer, carregando tudo o que elas tinham comprado. Só que quem estava lá para dar alguma coisa não eram as mulheres, era quem tinha ressuscitado. Tinha primeiro uma mensagem, uma nova esperança e um renovo para essas mulheres. Porque, irmão, ninguém vai no sepulcro alegre. Ninguém volta para o lugar de dor animado. Ninguém volta para o lugar onde a fé foi abalada, animado. Porque você vai mexer onde dói. Você vai mexer onde entristece. Só que é o seguinte, quando você volta de lá, você volta renovado. Porque a Bíblia vai dizer que essas mulheres se alegraram. Temeram, mas se alegraram com a nova mensagem. E elas saíram. O que você faz quando você recebe uma mensagem? Você fica no lugar de dor? Ou você sai para ir ao seu destino ao qual você ganhou? Você ganhou um novo destino. Mas só que a escolha é sua trilhar esse destino. Era a escolha dessas mulheres. Elas viram que Jesus ressuscitou, mas elas poderiam guardar a mensagem para elas. Elas poderiam ter guardado essa nova visão para elas, porque Jesus também apareceria aos discípulos. Foi portanto que foram dois que foram pelo caminho de Emaús, não acreditaram no que elas disseram. E quem foi ao encontro deles? Jesus. Essas mulheres foram privilegiadas a ver a primeira aparição de Jesus. Só que essas mulheres não ficaram assustadas. No capítulo 9, no versículo 9, Mateus 28, 9, quem vai ao encontro delas é Jesus. O quarto ponto a aprender com essas mulheres é o que você faz quando Deus aparece para você. Qual é a sua reação quando Deus aparece para você? Elas poderiam questionar aqui: uai, será que é Jesus mesmo? Será que é ele? Como Tomé fez. Tomé precisou tocar, precisou ver os cravos, aonde foram ubicados os cravos para crer. Essas mulheres não. Elas simplesmente se achegaram aos pés, choraram e adoraram. E aí, o que você está fazendo quando Deus aparece para você? O que você está fazendo? Tem um louvor que nós louvamos aqui, que é o que fazer. E eu fico me perguntando quando começa a louvar esse louvor, o que fazer?
Qual seria a minha reação se Deus descesse aqui personificado para me tocar Ele? Não seria só sentir, tocar, ver Ele aos olhos nus. O que eu fazeria? O que você fazeria se Jesus chegasse para você e dissesse: eu estou aqui, eu ressuscitei e eu estou mostrando os meus, aonde foram ficados cravos para você? O que você fazeria? E algo que me chama muita atenção nessa mensagem é que a boa nova chega, Jesus aparece para os discípulos, eles têm a fé renovada. Mas e nós? Qual é a nossa esperança? Nós não vimos Jesus ser crucificado. Nós não vimos Jesus ser posto no sepulcro. Nós não sentamos à beira do sepulcro e choramos. Qual é a nossa esperança? É nós vermos o Jesus ressurreto, aquele que nos deu o direito de estarmos aqui, porque Ele deu a vida pela vida. Essa geração é a geração de João 17:23. A geração que não viu, mas a geração que creu na palavra deixada. O Senhor profetizou, eu e você. Nos deu o direito na crucificação. O que você faria se o Senhor rasgasse o céu agora para conversar com você? Qual seria a sua reação? Depois do Senhor enviar um mensageiro, te dar uma boa nova, Ele mesmo aparecesse para te dar uma direção, para provar que foi Ele que mandou. O que você faria? Primeiro o Senhor vai arrancar a sua dúvida. Primeiro Ele vai enviar um mensageiro para arrancar a sua dúvida. Quando a dúvida é arrancada, Ele mesmo aparece. Mensageiro te dá uma boa nova, Ele mesmo aparecesse para te dar uma direção, para provar que foi Ele mesmo aparece. Ele mesmo aparece. E o que fazer? O que dizer? O que você faria? Você tocaria nele? Se abraçaria ele? Ou os pés seriam o suficiente para você entender que era Deus que estava na sua frente? Aquelas mulheres poderiam ter tocado, aquelas mulheres poderiam ter pedido uma prova de quem seria Jesus, mas elas não. Elas simplesmente disseram: se os seus pés são suficientes. Os seus pés são suficientes, porque o que há de vir é bem maior. A promessa que o Senhor tem para nós é bem maior. Eu prefiro estar nos seus pés, desde que a promessa recaia sobre mim. Essas mulheres estão dizendo para Jesus: eu posso estar até os pés, mas a promessa recai sobre mim. Que eu seja enviada pelo Senhor, que eu seja renovada, que a minha fé foi renovada ao ver o Senhor ressurreto. Que as boas novas vão chegar e através de mim. Porque depois que você se prostrar, depois que você adorar, mas adorar de verdade, mas adorar de verdade mesmo, onde não tem dúvidas, você anunciará as boas novas. E quem é as boas novas? É Deus. As boas novas é Deus. Essas mulheres foram em busca de Jesus, receberam a mensagem. Quem é a mensagem? Jesus. E é uma mensagem verídica, porque o anjo vai comprovar isso. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Ele mesmo vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As suas boas novas será o próprio Deus que vai adiante do caminho. Agora, essas mulheres não estão mais sozinhas. Elas foram para o sepulcro sozinhas. Ela, uma fé abalada, um cenário de dor. E voltaram de lá, acompanhadas, com Deus adiante delas.
Voltar ao cenário de dor é doloroso, mas vale a pena. Porque você sai de lá acompanhado. E não é acompanhado de qualquer um. É acompanhado do próprio Deus. Voltar ao cenário de dor igual elas voltaram é ter coragem para dizer: fui abalado. Fui abalada, minha fé foi abalada. Eu não creio. Ainda há uma dúvida. Há um lugar que você não queria voltar. É voltar a um lugar onde te dói, aonde você perdeu a esperança. Mas vale a pena voltar lá. No momento que elas foram, irmão, eu fiquei imaginando aquela mulher comprando especiarias para ungir o corpo. E a palavra ressoa na cabeça delas: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas elas compraram especiarias. É como se elas tivessem a ideia de um plano B para o plano de Deus agora. Ah, se ele não ressuscitou, pelo menos a minha parte de ungir o corpo, de preparar esse corpo, eu vou fazer. Mas elas tiveram essa oportunidade no sábado e não fizeram. Elas tiveram a oportunidade de ungir o corpo de Jesus no sábado, mas não fizeram. Voltaram no domingo. Sabe por quê? Por mais que havia uma dúvida, elas sabiam para onde voltar. Você, por mais que tenha uma dúvida, você sabe para onde voltar. Você pode ter uma dúvida no coração, pode ter uma dúvida na mente, mas o Deus que esquadrinha sua mente, que esquadrinha o seu coração, fala: você sabe para onde voltar. E quando você voltar, vai ter um mensageiro te esperando. E se você receber a palavra, ser obediente, o próprio Deus, vou adiante de você. Você sabe para onde voltar. Você sabe aonde é o secreto onde o Senhor te encontrava. Você sabe. Pode haver uma dúvida, mas você sabe para onde voltar. Essas mulheres sabiam para onde voltar. Você também sabe. Vocês sabem para onde encontrar Jesus. Vocês sabem aonde é o lugar que te causou dor e você precisa voltar lá. Porque a nova aparição de Jesus só vai ser depois que elas resolveram o passado. O passado era Mateus 27, sentado ao sepulcro chorando. Foram embora sem esperança, mas voltaram para o mesmo lugar, crendo numa promessa, mas ainda com dúvida. Voltaram para o mesmo lugar e saíram de lá renovados. Você sabe para onde voltar. E você sabe que quando Deus aparecer para você, a atitude que você tem que tomar, que é adorar. Se achegar a Ele, adorar. Porque o mensageiro deu uma mensagem. Você recebeu a mensagem de um mensageiro, você recebe. Agora, o que você faria se o próprio Deus descesse para confirmar a mensagem? O que você faria se o próprio Deus descesse para confirmar que te enviou? O que você faria? Eu passei alguns dias me questionando o que eu faria. O que eu faria se o próprio Deus descesse para confirmar que me enviou a dar uma boa nova? Agora, essas mulheres são com a responsabilidade de chegar a Galiléia. Só que o caminho para Galiléia, essas mulheres estão sozinhas. Elas estão sozinhas. Saiu Maria Madalena e a outra Maria. Essas mulheres não pensaram na logística de quem abriu o sepulcro. Aí havia uma pedra selada pelo selo romano. Existia uma guarnição ali. Elas foram. Tiveram fé. Mesmo com dúvida, mas tiveram fé.
E quando chegaram, é interessante, quando você volta ao seu lugar de dor, quando você chega lá, o que tinha de ser arrancado para você entrar já foi removido. Foi o que aconteceu com a pedra que fechava o sepulcro. Quando essas mulheres chegaram, ou um pouco antes dela chegar, a terra estremeceu. Deus abalou a terra. Interessante que no livro de Hebreus, já estou terminando, no seu capítulo 12, vai dizer que o Deus que abalou a terra promete outra vez mais, não só abalar a terra, mas também abalar os céus. E aí, o que você vai fazer? É Deus prometendo: eu já abalei a terra, se precisar, eu abalo de novo. E agora não só a terra, eu abalo o céu. Porque eu descerei com voz de alarido. E aí, o que você vai fazer se Deus descer aqui hoje? O que você vai fazer se Deus descer nesse cenário de dor? Você vai se prostrar, adorar? Ou você vai questionar? O que você está fazendo nesse cenário de dor? Você está voltando aonde te dói? Dói não ficar isolado em casa? Dói não estar na casa? Mas você tem que entender que a sua esperança não está mais no sepulcro. A sua esperança não está dentro do templo. A sua esperança está viva e se movimenta. E se movimenta ao som da adoração. Se movimenta ao som da obediência. Se movimenta quando você recebe a mensagem e se alegra. Foi o que aconteceu. A Bíblia não mente. Deus se movimentou a ouvir a dúvida dessas mulheres, a sondar o coração, a sondar o pensamento dessas mulheres. Respondeu a dúvida e Ele mesmo apareceu e elas se prostraram e adoraram. E aí, o que você está fazendo para Deus se movimentar nesta noite? O que você está fazendo para Deus se movimentar nesse período de dor? Nem que seja uma dúvida, irmão. Nem que seja uma dúvida. No meio da sua fé, tem que haver. Que Deus é esse, irmão? É o Deus que abalou a terra e promete outra vez mais não só abalar a terra, mas também os céus. O que você está esperando para entender que a sua adoração move Deus? Deus a se mover vai te dar uma nova mensagem, vai renovar a sua esperança, vai renovar a sua fé. O que você está esperando para entender isso? Eu fiquei algumas noites encucada com esse texto. E eu me perguntava: o que eu vou fazer para fazer Deus se movimentar nesse tempo? É o período que você está escondido no meio da dor. E o que você está fazendo para Deus se movimentar? Os louvores que foram cantados aqui, falei: meu Deus, o que fazer, irmãos? O que fazer? Eu vou terminar essa mensagem com uma pergunta: o que fazer para Deus se movimentar nesse tempo? O que fazer? O que você vai fazer para Deus se movimentar nesse tempo?